Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL. Chegando no final de semana, todo mundo vai aproveitar, dar aquela curtida ali, ó, tem muita coisa boa para assistir, né? Tá chegando o Obi-Wan Kenobi, tem Stranger Things, se gostar também, mas nós temos aqui um vídeo para falar de futebol americano e eu vou trazer mais uma lista. Tô uma pegada na lista, tá? Faltam 104 dias para começar a temporada e a gente tem que começar a especular, tá? Tentar prever o que vai acontecer nessa temporada. 104 dias para Bills e Rams fazerem a primeira partida do ano de 2022, expectativa lá no alto, e eu quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo que ajuda tanto o Toque Passa. Muito obrigado mesmo, estamos crescendo graças a vocês. Deixa o seu comentário, tem lista, tá? Ó, já vou dar um spoiler aqui, não tem Packers entre os melhores recebedores, não tem Patriots, não tem Bears, olha só, os Bears não estão entre os melhores grupos de recebedores da NFL, mas deixa o seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, dúvida, cara, mande o seu comentário aqui embaixo. Chegou agora, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e também clica no sininho aqui embaixo para receber notificação. E se você puder colaborar com o Toque Passa, faça parte do nosso clube de membros, mais ou menos como acontece lá naquela outra rede de streaming, né? Eu peço uma colaboração, não tem conteúdo fechado porque eu não estou conseguindo produzir o quanto eu gostaria de produzir, né? Então eu não quero fechar nada, todo mundo tem acesso a todas as informações, mas tem algumas vantagens, tem nosso grupo no Telegram. Vou criar mais vantagens ao longo da temporada e vou também sortear prêmios, né? Com 50 membros eu vou sortear uma bola de futebol americano da Wilson e com 100 membros vou sortear uma camisa oficial da NFL. Então fica ligado no Toque Passa. Se você puder colaborar, olha, muito obrigado de coração, né? Eu sempre coloco o nome do pessoal que eu agradeço demais aqui, que já faz parte do nosso clube de membros, porque incentiva, né? Apoia que a gente mantenha esse trabalho vivo no canal. Então vamos nessa, vai? Roda a vinheta. Vou começar aqui o vídeo fazendo um meia-culpa, né? Porque eu acho que quando a gente tem que se explicar demais é porque não ficou correto, né? Teve alguma falha de comunicação ali e eu entendo que eu errei no último vídeo quando eu fiz aqueles patamares, aqueles degraus ali sobre os quarterbacks, em que patamar que tá cada um dos quarterbacks, e principalmente o último escalão eu acho que ficou muito amplo, ficou muito aberto, né? Eu coloquei que Tannehill, Donald Jones, o Tua Tagovailoa, o Jalen Hurts, o Carson Wentz, o Sam Darnold, o Trubisky, o Drew Lock, e eu tinha esquecido até de citar o Mariota, mas o Mariota estaria nessa mesma leva aqui. Eles tinham que se provar, e todos esses quarterbacks, de fato, eles têm que se provar, só que ficou muito amplo, por quê? Porque a situação deles não é parecida entre eles, né? Você tem alguns nomes que estão com a corda muito mais apertada no pescoço e brigando para se provar de uma outra forma. Carson Wentz, Tannehill e Mariota talvez estejam brigando pela continuidade deles na liga, né? Vamos pensar dessa forma, que Drew Lock também é outro cara. São caras que já rodaram, que já tiveram suas chances como titular e em mais de uma equipe e que se não render esse ano, o time não só vai atrás de um outro quarterback para a próxima temporada, como ele vai ter que, olha, suar ali para achar uma nova casa, né? O Carson Wentz teve aquela temporada ali que quase foi MVP em 2017, se machucou, não voltou, não foi aquele jogador a mais, foi trocado pelos Eagles, foi um fracasso na equipe dos Colts, né? Ficar fora dos playoffs ali foi um absurdo com aquele time dos Colts, e agora ele tem uma chance na equipe do Washington Commanders. Vai ter uma nova chance se fracassar mais uma vez? Eu acho pouco provável. Quem vai querer investir num Carson Wentz, né? É diferente da situação do Tua, do Jalen Hurts, até do Daniel Jones. São jogadores que eu entendo que se não renderem aquilo que o time espera, entende que a equipe inteira pode render, vaga nos playoffs, brigar lá em cima, eles podem perder o emprego. Ano que vem você pode buscar um quarterback no draft, né? A equipe dos Eagles até se movimentou para ter uma pique a mais no draft ano que vem. Teve aquele bote salva-vidas, né? Deixou guardado essa chance aqui. Mas eu acho que eles vão se arrumar na NFL de uma outra forma. Sempre tem aquele treinador que fala assim, esse cara não deu certo lá, mas na minha mão a coisa funciona. Até o Josh Rosen teve essa chance. Então eu acredito que você vai ter uma circulação maior desses jogadores. É uma situação completamente diferente, então eu acho que fazia sentido eu explicar de uma vez. Fui respondendo para o pessoal nos comentários, mas para quem acompanhou sua lista e achou que eu falei besteira, eu me justifico aqui neste vídeo. Falando em chance para quarterback, vamos falar de Colin Kaepernick, que voltou a ser assunto lá na quarta-feira, né? A gente não teve vídeo na quinta-feira, mas na quarta-feira, no final da tarde, no comecinho da noite, pelo menos aqui na Europa, né? Meio da tarde e nos Estados Unidos, a gente soube que o Colin Kaepernick teve uma chance, um workout, um treinamento, um teste na equipe do Las Vegas Raiders. E por que isso é relevante? Por que isso é tão importante? É porque o Colin Kaepernick não joga uma partida
desde 2016, não joga uma partida da NFL. Ele virou free agent em 2017, em março de 2017, quando ele acabou rompendo ali seu contrato com a equipe do San Francisco 49ers, e desde então ele não teve nenhum teste, ele não foi chamado para trabalhar com nenhuma das equipes, ele não teve nenhuma oportunidade de mostrar que ele tinha condições. A gente vai levantar muitas dúvidas, né? A NFL, afinal, é um esporte que exige o melhor do melhor, e ficar 6 anos fora não é pouca coisa. Eu não sei se o Colin Kaepernick hoje tem condições de ser quarterback nem reserva de uma equipe, né? Mas eu gosto de ver essa oportunidade. A gente não precisa explicar o que aconteceu com o Colin Kaepernick, qual que foi a mudança toda, o que aconteceu. Eu só quero trazer uma informação que é legal, uma informação que veio do Aaron Schwartz, que é lá do Football Outsiders. Ele colocou que nunca um quarterback com 29 anos que tenha feito uma temporada com pelo menos 200 passes, mais de 200 passes, tentou o Colin Kaepernick. Não importa o quão ruim esse cara tenha sido, no ano que vem ele estava de volta na NFL, exceto o Colin Kaepernick. Não importa, o cara lançou 200 passes, mas foi horrível, foi patético. Ele teve uma chancezinha como o terceiro quarterback, ele voltou para a NFL no ano seguinte, exceto o Colin Kaepernick, e isso, é claro, levanta um alerta. É uma luz amarela, pelo menos. Eu não vou entrar no mérito se foi boicote, acho que sim, mas não vou entrar nessa discussão. É só estranho, todo mundo tem que entender que é estranho por esse fato. Não importa o quão ruim o cara tenha sido, ele teve uma chance. A gente vê, né, cara, tem tanto cara horrível jogando na NFL, como titular, inclusive, mas segundo quarterback, terceiro quarterback. Eu queria ver uma chance pro Colin Kaepernick, pelo menos na pré-temporada. Dá 3 joguinhos ali, aqueles joguinhos que pouco importam, né? Mas deixa ele mostrar. Eu não acho que ele tem condições hoje de fazer parte de um elenco de um time, elenco de 53 jogadores. Mas quem sabe a gente vê alguma qualidade, né? O Josh McDaniels, o técnico da equipe dos Raiders, ele se negou, ele não quis falar sobre o teste do Kaepernick, ele falou apenas que o Derek Carr, como não poderia ser diferente, tem certeza, sabe que o time é dele, né? Ele é o quarterback titular, a discussão ali é uma vaga de reserva entre Nick Mullins, né? Jared Stidham, que foi trocado recentemente com os Patriots, e também o Chase Gerbers, né? Convenhamos, o Colin Kaepernick pode brigar com esses 3 nomes aí. Ele também falou que não ia comentar como é que tinha sido. O Jeremy Fowler, da ESPN, falou que foi considerado muito positivo, né? Foi entendido dessa forma o treinamento dele lá. E o Mike Florio, do Pro Football Talk, comentou que outros 2 times tinham interesse também em treinar e fazer teste com o Colin Kaepernick. Se ele não fechar nada com os Raiders, ele pode ter mais 2 oportunidades. Quem sabe? Eu acho pelo menos uma chance na pré-temporada. Vamos ver a qualidade do cara. Cara, se o Cam Newton teve um espaço no ano passado, quem sabe, né? Vê se dá pra botar, em caso de emergência, perder o quarterback, o cara tá muito ruim, não tá jogando bem, bota o Kaepernick, né? Testa lá. Vamos acompanhar os próximos passos dessa novela. Falando também do que tá rolando, né? Os OTAs, rolando pra tudo lado, esses treinamentos nos times, alguns vídeos interessantes. Calouro não draftado fazendo uma recepção incrível lá nos Chiefs, que é o cara dos Giants fazendo uma belíssima recepção, mas também convenhamos, com a secundária dos Giants até eu brigo por qualquer bola. Mas eu tenho que falar do Lamar Jackson, que é uma história muito estranha mesmo. O Lamar não apareceu para treinar a equipe do Baltimore Ravens, né? Ele tá fora desses treinamentos, que são voluntários, mas, cara, são importantes, né? E se você não tem um litígio tão esclarecido com o seu time, não tem uma motivação tão grave para você não ir, eu entendo que é importante você ir. A equipe dos Ravens tem mudanças no grupo de recebedores, tem problemas entre os recebedores, então montar um playbook, olhar, analisar, conversar, seria importante contar com o Lamar Jackson. Qual que é a situação do Lamar Jackson contratualmente neste momento? Ele está no 5º ano de contrato dele, aquela opção de 5º ano, vai receber ali 23 milhões de dólares garantido, o dinheiro tá certinho lá, e a equipe dos Ravens, segundo os reports, tem total interesse em trazer e dar um grande contrato para o Lamar Jackson. Lamar Jackson, pelo que ele mesmo diz, tem vontade de ficar nos Ravens. E o que acontece? Por que não rola? Esse contrato não é discutido, basicamente, né? E aí surgem reportes de que o Lamar entende que ele, neste momento, não é merecedor de um contrato. Já foi MVP, mas, sei lá, ele quer ganhar um Super Bowl. Ele quer assinar um contrato quando ele entender que, de fato, ele merece esse contrato. Muita calma nessa hora, né, Lamar? Vamos ser sinceros, contrato também, né? Não é nem casamento, e casamento também tem saída, prisão tem saída, tudo tem saída. E o contrato, você pode romper o contrato lá na frente.
Se os caras estão querendo dar um contrato, você entende que um valor é justo, discute, né? Chega no meio termo ali que fique bom para as duas partes, mas tem esse problema todo, né? O Lamar reclamou publicamente nas redes sociais da saída do Hollywood Brown, mesmo sabendo que o Brown queria sair, foi trocado no dia do draft. Então, sei lá, é um clima meio estranho, a gente tem que olhar o Baltimore Ravens. Eu gosto do Lamar, eu acho um bom jogador, acho que a equipe do Baltimore Ravens pode sonhar em ir mais adiante, mas essa novela eu não gosto não. Antes da gente ir pro assunto principal, eu quero passar uma pergunta que chegou do João Pedro, um pouquinho antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui. O João Pedro colocou lá: Rafa, saberia me dizer por que a NFL tem tanta diferença de equilíbrio comparada à NBA? Na NFL é muito mais difícil os times chegarem seguidamente ao Super Bowl. Já na NBA vemos times com muitos títulos e repetidas finais nos últimos anos, né? Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers, por exemplo, era ano após ano sempre essa mesma final. Seria salary cap, draft ou outra coisa? Muito obrigado pela pergunta, João. Incentivo, sempre deixa essa pergunta aqui embaixo, cara. Eu quero fazer um vídeo de novo aqui, só respondendo pergunta. É bom para quem tá chegando agora na liga, querendo acompanhar mais futebol americano, e é o momento de a gente tirar dúvida. Então deixa essa pergunta aqui embaixo. E, João, é um pouquinho disso aí mesmo, tá? É um pouco de salary cap, é um pouco de draft e é um pouco de outras coisas. A NFL é uma liga que se preocupa demais com o equilíbrio. Ela entende, desde lá da década de 30, que a liga só vai crescer, que o esporte só vai ser popular e trazer mais dinheiro, consequentemente, se ela tiver equilíbrio, né? Um campeonato que tem o domínio absoluto de um time só, ele não atrai tanta atenção quanto o outro que tem uma disputa, por mais que seja de dois. Vamos lá, Premier League, por mais que você sabe que vai ser o City com o Liverpool, vez ou outra vai pintar alguém, mas vai, nesse futuro, nesse presente aqui mais próximo, é City e Liverpool que vão brigar pelo título. Mas tem disputa, tem briga, né? Os jogos são bons e a qualidade ela é mais aproximada. É diferente de uma Bundesliga, por exemplo. 10 anos seguidos do Bayern ganhando não é bom para ninguém. O campeonato italiano era assim com a Juventus, já não é mais dessa forma. Você tem que ter equilíbrio. Lá na década de 30, a NFL criou o draft, né? O primeiro esporte americano a criar uma forma de recrutamento foi a NFL. Eu falei um pouquinho aqui no vídeo, um pouquinho antes do draft, mas a equipe dos Eagles entendiam que não dava para o time mais popular, um time com melhor sucesso desportivo, que estivesse num grande centro, ter uma vantagem de conseguir recrutar os caras que estavam saindo da faculdade com mais facilidade. Então, ele propôs que a gente pudesse soltar ali, buscar esse jogador, criasse o draft, e o salary cap também foi criado no fim da década de 90, ali nos anos 90, para gerar um equilíbrio, para não deixar um time colocar toda aquela grana em um jogador, manter aquele elenco forte e criar uma dinastia. Os Patriots é um caso, é a tempestade perfeita de um quarterback maluco, de um treinador maluco, consegue criar um jogador qualquer um para ser um astro, é outra história, mas a NFL trabalha para criar, evitar ao máximo as dinastias. A NBA tem draft, sim, tem draft, mas para mudar um time demora um pouquinho mais. E também tem o salary cap, mas tem aquela taxa do luxo, o cara pode ultrapassar. O teto na NFL é rígido e isso aí equilibra muito mais a história. Agora vou seguir a pegada de listas, vou falar de recebedores, e é claro que é a minha lista, é a minha opinião. Você pode concordar, você pode não concordar, mas sempre tem espaço para discussão. Eu tenho os meus critérios, você pode entender que isso aqui é mais importante do que isso, é normal. E quando a temporada começar, de fato, tudo que eu falei aqui pode ir por água abaixo, porque tem outros fatores que entram. Principalmente, o futebol americano é um esporte que falam, né, que é Ultimate Team Sports, né? É o esporte coletivo de fato, né? Você precisa todas as unidades funcionar. Se a defesa não funcionar bem, o ataque também vai sofrer. Se o ataque não funcionar, a defesa sofre. Se a linha ofensiva não funcionar, o quarterback sofre, os recebedores sofrem por consequência. Tudo isso influencia e é uma orquestra. Não adianta só ter um instrumento funcionando, se o outro estiver desafinado, não funciona na NFL desse jeito. Então, estou falando aqui, mas pode mudar. Quarterback é influência, treinador é influência, tudo isso pode mudar. Mas eu vou começar aqui minha lista com os nomes que eu acho mais interessante. Eu olhando aquele depth chart, eu olho ali e falo assim, cara, esse elenco aqui, esse grupo de recebedores é dos melhores e eu coloco em quinto lugar, vai começar dessa forma. Quinto lugar, a equipe do New Orleans Saints, porque eu gosto muito do Michael Thomas. Michael Thomas vinha de 4 temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas, não jogou na temporada passada, uma lesão no tornozelo, ficou de fora o ano inteiro. Claro que a gente não vai ver agora como é o Thomas recebendo um passe que não seja do Breeze, é outra história, Jameis Winston vai ter que entrar nessa equação,
mas o Michael Thomas é um dos melhores recebedores da liga, sem dúvidas, né? Lesão pode influenciar, eu não acredito que vai acontecer isso aqui, mas eu coloco o Michael Thomas e ele vai jogar do lado do Jarvis Landry. O lado do Jarvis Landry não é mais aquele cara, não é mais aquele grande recebedor, teve uma temporada abaixo da crítica na equipe dos Browns, mas convenhamos, os Browns, né? Vamos ser sinceros, a temporada passada que foi por lá, eu gosto do Landry, acho que ele pode render, e eles buscaram no draft um nome que eu gosto demais, que é do Chris Olave. Para mim, era o melhor corretor de rotas desse último draft. Acho um jogador muito interessante, um cara que pode render demais, e eu gosto desse trio. Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave, eu acho que podem produzir muito. Não deixa desculpas pro Jameis Winston, né? A linha ofensiva do Saints é boa, não estou entrando nessa questão, mas o Winston não vai ter muita desculpa, ele não pode falar, não tinha para quem passar. Não, você tem para quem passar. Michael Thomas, Landry e Chris Olave são ótimos recebedores, né? Acima da média na NFL, sem sombra de dúvidas. Na quarta posição, pode soar incoerente, mas cara, toda lista é incoerente e é a minha opinião, né? A gente tem que colocar alguns critérios aqui. Afinal, eu vejo os Raiders, Las Vegas Raiders, tendo um ponto fraco no terceiro recebedor. Vai ser o DeMarcus Robinson, vai ser o Keelan Cole, jogadores que chegaram agora na Free Agency. Dúvida, por que não os Chargers, que tem que tem lá o Keenan Allen, que tem o Mike Williams, por que não os Buccaneers, que tem o Mike Evans e também o Godwin? Porque, em primeiro lugar, o Godwin tá vindo de lesão, então eu tenho minhas dúvidas do que vai acontecer com ele, uma lesão séria, joelho, pode ser um problema, e eu prefiro Hunter Renfrow e Devonta Adams do que eu prefiro o Keenan Allen e o Mike Williams, tá? Eu gosto demais de Devonta Adams e Hunter Renfrow. Devonta Adams, ano após ano, vinha mostrando que era um dos melhores recebedores, se não o melhor recebedor da NFL. Mas recebia passe do Aaron Rodgers. Sim, mas você olha a produtividade dele, o quanto ele rendia na equipe dos Packers em relação aos colegas de time, então não é só da onde tá vindo a bola. É um cara que consegue esticar a jogada, ele estica o campo e também consegue se livrar da marcação naquela jogada que acaba sendo, sai do script, né? Correu a rota, não deu certo, não deu para passar a bola, o Aaron Rodgers teve que segurar um pouquinho mais ali, ele passe, aí você vai lá e consegue se posicionar para receber isso aqui. Eu gosto demais de levantadas, acho que é um jogador muito importante. E o Hunter Renfrow, ele vem de uma temporada com mais de 1.000 jardas, é claro que tem que ser colocado na equação toda que é uma situação diferente, porque um Henry Huggs obviamente teria mais jardas, teria mais recepções, se não fosse aquela desgraça toda, né? O cara se envolveu no acidente, tá preso e acabou a carreira do Henry Huggs. Mas o Hunter Renfrow é um dos melhores slots, se não o melhor slot receiver da NFL neste momento. Eu acho que ele é um cara muito, muito, muito capaz de fazer esse ataque funcionar. Então você pega esses nomes, como tem esses recebedores, eu acho que o Derek Carr, além do que vai jogar com o parça, né? O Josh McDaniels deve estar comemorando demais essa parceria, né? Pô, que bom que nós temos ali um parça do Devonta Adams e o Derek Carr conseguiu convencer. Cara, larga o Aaron Rodgers embora, vem jogar com o Derek Carr aqui, mas porque a gente é parceiro. O Devonta Adams tá por lá. Eu acho que vai ser um time bem, bem, bem interessante. Na terceira posição, eu vou colocar a equipe do Los Angeles Rams. Olha, tinha potencial para ser o primeiro. E ainda pode ser o primeiro, né? Dependendo se o Odell Beckham, por exemplo, voltar por lá, ele pode crescer nesse grupo aqui, mas já tem 3 nomes lá dos mais interessantes, né? Cooper Kupp, em primeiro lugar, dispensa apresentação, né? Para mim, ele foi MVP na temporada passada. Para mim, o Cooper Kupp merecia o prêmio. Eu não vejo a forma de um recebedor ganhar o prêmio de MVP depois do Kupp ter feito o que fez e não ganhar o prêmio de MVP, né? Ele foi o jogador ofensivo da temporada, mas para mim, a produção dele foram 1.947 jardas e 16 touchdowns em 145 recepções na temporada regular, né? 478 jardas, 6 touchdowns em 33 recepções nos playoffs. O quarto período que ele fez no Super Bowl é uma coisa absurda. Eu tava assistindo, revendo essa partida, né? Assistindo pela TV pela primeira vez, né? Tinha assistido o jogo lá no estádio, mas no estádio tinha aquela sensação de como ele mudou aquela história. É claro que a defesa teve um papel fundamental para segurar o ataque da equipe dos Bengals, mas o quão importante foi o Cooper Kupp para esse título é absurdo, tá? As recepções que ele fazia, o espaço que ele conseguia, o jeito que ele acabou com a defesa do Cincinnati Bengals, ele é um jogador excepcional, eu gosto demais do Cooper Kupp. Ele vai estar acompanhado do Allen Robinson II, o jogador que veio agora do Chicago Bears,
um jogador que veio com números ruins, que um rendimento abaixo da crítica na temporada passada, mas vamos ser sinceros, né? Aquela catástrofe, o ataque do Matt Nagy lá na equipe do Chicago Bears, um trabalho péssimo ali feito com o Justin Fields, não tem muito o que avaliar, não tem muito o que dizer. Ele é um jogador que jogou desmotivado, que não queria estar na equipe dos Bears, mas ele sempre mostrava uma qualidade. Por exemplo, ele é um cara muito bom para pegar aquelas bolas contestadas, aquelas bolas divididas no alto, e ele acho que passou a carreira dele recebendo essas bolas. Ele é um cara que consegue brigar muito bem no alto e fazer grandes recepções. Agora a tendência é ele receber passes melhores. Gosto muito do Robinson, assim como eu gosto muito do Van Jefferson, um jogador que tem um enorme potencial. É um jogador com ótimas mãos, também com muita velocidade. É um grande grupo de recebedores que vai estar lá com o Matthew Stafford, né? Os números deles serão melhores porque eles têm um quarterback, né? Uma situação... Vou fazer uma comparação com os outros dois times que eu coloquei? Sim. Nesse time aqui, por exemplo, o quarterback é melhor. É menos questionável do que o Jameis Winston, do que o Derek Carr. Eu gosto bastante do Stafford. Em segundo lugar, aí já entra uma questão também de quarterback, que a gente pode discutir, mas falando de recebedores, porque eu coloco a equipe do Miami Dolphins. Me dói o coração falar do Miami Dolphins com um grupo de recebedores e os Patriots não tendo nada, mas, olha, belíssimo trabalho. Tô nem colocando o tight end na discussão, os running backs, só os recebedores e, pô, você tem o Tyreek Hill, você trouxe o Tyreek Hill, você deu um caminhão para a equipe dos Chiefs para trazer o Tyreek Hill, mas ele é um cara que merece isso, um contrato enorme, porque é um dos melhores recebedores da NFL, um cara de muita velocidade mesmo, 4 temporadas seguidas com mais de 1.000 jardas, mas recebendo o passe do Mahomes, sim, agora vai receber do Tua. Ele falou que o Tua deu um dos melhores passos que ele já recebeu na vida dele, né? Bom, não acho que ele falaria diferente também, mas com o Tua sendo pressionado desse jeito. Mas ele em campo, ele é um fator muito diferente. Ele bota muita velocidade, ele é opção em profundidade, assim como ele é muito bom correndo rotas. Ele também estava acostumado com o Mahomes indo para um lado para o outro, fazendo aquele forrozinho lá atrás da linha de scrimmage. Então ele conseguindo se livrar para ser uma opção, passes curtos que ele consegue pegar e render muito. Ele pode até ser usado pelo Mike McDaniel como uma espécie de Debo, saindo e correndo mais, como um wide back, né? Um cara que corre mais com a bola também, muita velocidade, acho um excelente jogador. Vai estar acompanhado do Jaylen Waddle, que foi uma belíssima escolha, um ano de calouro excelente, passou das 1.000 jardas, mesmo no time de altos e baixos da equipe dos Dolphins na temporada passada, um time que começou muito mal, depois cresceu muito, com algumas dúvidas com relação ao Tua, mas o Waddle entregou aquilo, tem aquela conexão, aquela parceria com o Tua já de longa data, funciona muito bem. Acho que teve um ano de calor muito bom e vai ser ainda melhor esse ano. E a terceira opção nesse time aqui é o Cedric Wilson, um jogador que veio lá dos Cowboys, que já fazia um papel de terceiro, né? Numa equipe que tinha o Amari Cooper, que tinha o CeeDee Lamb, então ele não era o primeiro, não era o segundo alvo do deck, mas ele teve mais de 60 jardas, mais de 600 jardas, aliás, e foi a melhor marca da carreira dele, com uma média de 13 jardas por recepção. Gosto bastante do Cedric Wilson, acho que é um jogador que agrega bastante para esse elenco, tem as outras peças, tem tudo que vai funcionar aqui, mas eu vejo muito bem o Tua, assim como o Jameis Winston, não tem o que reclamar. Ele não pode dar desculpa de não ter para quem passar a bola. A pressão tá muito em cima dele porque esse ataque tá muito bem arrumadinho. E na primeira posição, eu acho que vai ser pouco questionável, né? Para mim, não há dúvidas de que é o primeiro com sobra. A equipe do Cincinnati Bengals, tá? Tô aqui com a camisa do Burrow, porque ele tem um grupinho de recebedores muito sensacional. Para mim, é um dos melhores que tem. Começando pelo Ja'Marr Chase, acho que dispensa apresentação também, né? Um cara que foi discutido no ano passado. Tinha que ter pego linha ofensiva. Pega a linha ofensiva e passa a conexão com o Ja'Marr Chase, essa ligação do Burrow com o Chase, que já vinha do college, ela, se mostrou, foram mais de 1.400 jardas na temporada passada, 13 touchdowns, 81 recepções, isso sem linha ofensiva, com o Burrow sofrendo, mas ele é uma opção para o passe rápido, se o Burrow consegue esticar a jogada, mesmo ali correndo pela vida, então eu imagino que ele vai conseguir fazer nesse ano, né, que tem uma linha ofensiva substancialmente melhor que no passado. Talvez ele tenha uma linha ofensiva, no passado ele não teve isso aqui, mas o Chase é um cara que entrega demais, é um cara que consegue render muito, ele teve uma média de 18 jardas por recepção, tá? Ele não cai no primeiro impacto, ele pega a bola contestada, ele pega a bola profunda, é um recebedor, olha,
com R maiúsculo, dos grandes, é cara para entrar na história da NFL. É assim que eu vejo o Ja'Marr Chase. Um excelente, excepcional jogador. É acompanhado por outro grande jogador, o Tee Higgins. Eu gosto demais do Tee Higgins. É outro jogador que teve mais de 1.000 jardas na temporada passada. Foram 1.091, com 74 recepções, 6 touchdowns. Cara, teve mais de 300 jardas nos playoffs. É outro excepcional recebedor, com mãos ótimas, com inteligência para vencer os duelos. Ele é muito bom nesses duelos, homem a homem. É um cara que consegue fazer uma boa leitura, que tem já essa conexão com o Burrow também e rende demais. E tem ali como a terceira roda desse ataque para funcionar o nosso amigo Anito, né? O Tyler Boyd, com quem eu conversei bastante, né? No último Super Bowl ali. Tive a oportunidade de passar ali quase uma hora inteira ali no último dia, na última janela de imprensa, na sexta-feira antes do Super Bowl, batendo um papo com ele. Gente boa demais, um cara bem inteligente, um cara que conhece muito e que tinha potencial para conseguir mais de 1.000 jardas na temporada passada. A gente podia ter 3 recebedores com mais de 1.000 jardas. Ele teve 828 jardas recebidas em 67 recepções na temporada regular. É um jogador muito interessante também, com ótimas mãos, que seria um cara de mais destaque não tivesse ali um Ja'Marr Chase e um Tee Higgins jogando ao lado dele. Mas para mim, disparada, a equipe do Cincinnati Bengals tem hoje o melhor trio, né, o melhor grupo de recebedores da NFL. Claro, é a minha opinião, é a minha lista e eu quero saber a sua opinião. Deixa aí seu comentário, aproveita o final de semana, vai lá, olha cada um dos elencos ali e monta a sua lista. Deixa aqui nos comentários, a gente discute mais na semana que vem. Aquele abraço!